Já chegou. E aí, família, tudo bem? Indo no embalo aqui da parte técnica. Perguntas técnicas que vão fazer para vocês nas entrevistas, agora um pouco mais voltado tanto para QAs quanto para desenvolvedores. Se você for desenvolvedor, se prepara para fazer uma aplicação. Se você for desenvolvedor mobile, você vai ter que fazer uma aplicação iOS, uma aplicação Android. Aplicações, tá? E vai ser uns projetos bem cabeludos. Não queria estar na pele de vocês. Boa sorte. Teve desafios técnicos daquela questão que eu falei, dar no parágrafo, o seu trabalho é retornar na primeira palavra que se repete na primeira sentença. As sentenças vão terminar sempre com ponto final e devem conter os caracteres 2 pontos, igual, vírgula, vírgula e ponto if. Você pode escolher a linguagem que você quiser antes da entrevista, então é importante isso. Então, assim, essa pergunta aqui com strings caiu 2 vezes para mim. Numa no teste técnico, que no teste mesmo, assim, de preencher as lacunas, né? Preencher as lacunas não, de fazer em casa. E outra foi uma pergunta ao vivo, né? A menina pediu para eu compartilhar minha tela, abriu o Notepad++, e aí ela me passou, ó, quero que você repita aqui a quantidade de vezes que cada palavra se repete. E aí eu tinha que fazer isso no Java. Não, no Java não, né? Qualquer linguagem que eu quisesse e tal. Se você usou Java e tal, então faz isso aqui no Java pra mim. Ela falou isso. Aí eu tentei fazer lá um for dentro do for, montar minha matriz e fazer um contador. Depois vocês pesquisem a resposta. Então, assim, se for ao vivo, você vai ter que se virar nos 30. Agora, se for lição de casa, antes saiba que vai ser lição de casa, vai ser um desafio, é proposto, mas você também pode falar, eu quero que seja em Python, quero que seja em JavaScript, quero que seja em C. Lógico, se você for automatizador, você fala ali JavaScript, Python, tá? Se você tiver confiança no Java, vai no Java mesmo. Mas eu pesquisei, encontrei muitas respostas no quê? No JavaScript, no Python. No Java, não achei o que eu queria. Achei o que eu queria, mas não achei com validação de caracteres especiais. Então, pensa na questão da linguagem antes de você propor ali o desafio técnico para fazer em casa. Agora sim, tinha muitas perguntas extremamente de faculdade que eu fiquei frustrado e assim, eles falaram, um SDET, um Software Developer Engineering Test, é um cargo novo que a Microsoft criou aí, eu não sei há quanto tempo, mas é um cargo novo. Não tinha essa nomenclatura no mercado antes. Pelo menos até onde eu sabia, né? Que é um tester que vai também mais a nível de código, dando propostas para o desenvolvedor de performance de código, performance de algoritmos, a estrutura de dados que você utilizou aqui é uma fila, você poderia estar utilizando ali uma árvore binária, uma busca, um quicksort, um bubble sort, porque a performance do bubble sort é tanto, a ODN e a quicksort não é tanto. Então, perguntas nesse nível de análise de complexidade de algoritmos que eu aprendi no 5º semestre da faculdade. Fora isso também, perguntas de Java. Então, o cara declarou ali uma variável fora da classe main e ele chamou essa variável dentro da classe main. Então, tava lá string s, blá blá blá, class main e tal. E ele já tava falando system.out.println string, system.out.println s. Por que isso aqui não vai compilar? Aí porque você tem que fazer uma referência dentro da sua classe main para aquela variável declarada fora. Ou você pode colocar só um static. E aí você consegue trabalhar com aquela variável dentro da sua classe. Então são perguntas básicas, tá? Se você provavelmente assim, muitas vagas pedem Java. A minha experiência foi para Java, tá? Então o que eles perguntaram? Os pilares da orientação a objeto. Para que serve encapsulamento? Qual que é a vantagem? Para que serve herança e qual que é a vantagem? Para que serve polimorfismo? Qual é a vantagem? Como instancia um objeto? O que é uma chamada por referência, uma chamada por instanciar? O que serve a palavra diz? Para que serve o abstract? Para que serve interface? Uma vantagem por que utilizar? Teve questões voltadas para banco de dados. Então, dado 3 tabelas, eu quero retornar o valor de cada uma dessas tabelas numa linha, tal, no select.
Aí você tem que fazer um inner join com o valor daquela, juntando aquelas outras duas. Meu, eu não sei fazer inner join, só sei fazer select. Cara, foi bem complicado. Até peguei DP em banco de dados. Preciso estudar bastante banco de dados. Mas é aquilo, né? Você estuda e não aplica. Você vai aplicar na sua entrevista, né? Pensa bem. É o que eu tô fazendo. Eu tô estudando e vou aplicar as coisas que eu tô estudando nas entrevistas. Ó, a prova disso é isso aqui. Eu tô estudando bastante mesmo. Tô anotando, papel e caneta. Quem faz isso hoje em dia? Cara, teve outras também, teste psicotécnico bizarro. Eu pensei que eu tava tirando minha CNH de novo, pra saber o QI da pessoa. Eu sempre também cito o tempo que eu comecei a trampar com QA, porque quando eu dou a pretensão, eles pedem para ver se enquadra no tempo de carreira que tem. Porque quantidade de tempo é maior a qualidade. Portugal é assim. Eles querem saber quanto tempo você tem de carreira, para aí sim saber se você é um sênior. Você pode ser um sênior no Brasil em 3 anos. Com essa bolha de tecnologia que teve, muitos desenvolvedores se tornaram sêniores com 2 anos, 3 anos, certo? Estou errado? Eu. Eu tava júnior em 2019 e fui para sênior em 2020. Então, assim, é um ano ali pleno para sênior. Agora sim, mas também eu comecei a trampar com QA desde 2015. Então era o tempo, sabe? É o tempo mesmo. O meu tempo tá seguindo assim essa linha mais constante, sabe? Mais assim, que vai indo degrau a degrau. Mas tem gente que é uma exponencial, cara. E então é importante, quando você dá sua pretensão salarial, você fala, eu tenho 10 anos de experiência. Eu quero esse salário por isso. Questão de salarial é uma treta muito grande aqui. Eu acho que eu já vou gravar outro vídeo em cima desse para falar o que as consultorias vão te pagar para ajudar o salário a chegar no seu salário, como você tem que negociar e chegando aqui outros 500. Tem cara que é internalizado para o cliente em menos de um ano, tem cara que não, tem cara que é internalizado depois de um ano, e aí um ano o cara tem que continuar trabalhando na consultoria até ser internalizado no cliente. Ou tem cara que só continua trabalhando em consultoria e pula de consultoria em consultoria. Tá, idioma. Das entrevistas que eu tive com os clientes e das entrevistas técnicas, a grande maioria era o inglês. Poucas entrevistas eu fiz em português, para ser bem sincero. Muitas, grande maioria foi em inglês, porque inglês abre as portas. Vai ter muito mais oportunidade se você souber o seu inglês. Então, se tiver insegurança, escreve ali um scriptzinho de inglês para você para você falar as suas qualificações, para você dar as respostas técnicas. A dica também que eu sempre usei na minha vida, quando eu faço os cursos na Udemy, no Pluralsight, é tudo em inglês, e aí eu escuto lá em inglês, o cara falando os termos técnicos, porque assim, a dificuldade também minha é quando eu vou falar os termos técnicos. Sempre me pego quando eu vou falar da parte da Samsung que eu trabalhei no e-commerce, de quando que o cliente finalizava a compra dele. Eu não sei falar finalizar a compra, eu sempre falo when the user going to end his shopping. Não é shopping, é purchase. When the customer going to end his purchase. Mas eu sempre dá branco na hora, então anota mesmo a palavra, aquele termo técnico que você quer lembrar, que você sabe que você vai citar quando você estiver falando da sua experiência profissional. Passa toda a sua experiência profissional em inglês, escreve ela em inglês mesmo e, cara, não tenha medo de ler, não. Muitas das primeiras entrevistas, assim, vão ser com recruiters, e os recruiters vão falar, vamos ver se você sabe inglês, você pode falar do seu dia a dia em inglês, e aí você pode falar do seu currículo em inglês. Mas é na validação técnica que é onde o bicho pega, filho chora e mãe não vê. Então esteja preparado para falar termos técnicos, para falar os sinais greater than e less than, que é o maior e o menor. Eu esqueci, eu falei less than, more than, eu falei more than. Aí depois ela me corrigiu, falei more than ou greater than, não tem problema, eu acertei. Mas assim, é complicado passar os termos técnicos que eles já te dão para quem está entrevistando e entender o que você consegue passar de forma totalmente clara.
Então, estuda inglês, dá uma olhada nesses termos bases, né, de orientação a objetos, se a sua especialidade for com desenvolvimento orientado a objetos, que eles vão perguntar, eles vão querer entender, eles podem pedir para você compartilhar a sua tela e desenvolver um código. Escreve tal coisa assim, tá, qual que é o retorno disso aí? Tá, isso aqui é o quê? Tá, eu quero que você desenvolva um algoritmo que faça isso. Eles vão perguntar no vídeo anterior de explicit, implicit, explicit, sleep. Eles vão perguntar a questão de seletores, arquitetura, que tipo de arquitetura você conhece? Você conhece serviço de mensageria, Postman, quais são os verbos, quais são os retornos, o que você testa na API. Então, testes integrados. Shift Left. Shift Left, eles perguntaram umas 3 vezes já. Várias empresas perguntaram o que é o Shift Left, como é que você consegue aplicar o Shift Left, você sabe o que é, como é que você está ali trabalhando numa metodologia ágil, normalmente você sempre espera até o último dia da sprint. Que tipo de coisa que você pode fazer, de ideia que você pode levar para a empresa para conseguir começar a testar desde o início ali da sprint, desde o início pegar os requisitos, entender os requerimentos, definir critérios de aceite, expectativa e regras de negócio. Você faz o shift left, você vai começando já a dar metodologia de qualidade desde o início da concepção do software. Tá bom, gente? Das minhas anotações e de todas as entrevistas que eu fiz até agora foi isso. Me manda mensagem, eu posso indicar na consultoria que eu tô, posso indicar para todas as 30 empresas que eu fiz aqui entrevista, que se eu não passei, você pode passar. E eu confio em vocês. Vocês têm um potencial para estarem onde vocês quiserem. Basta acreditar, beleza? Então, querem indicação, querem ajuda, façam perguntas. Eu estou disposto a tirar o meu tempo para poder auxiliar vocês a realizar o sonho de vocês de quererem se tornarem profissionais sem fronteiras. Porque vocês podem, tá? Então, contem comigo, gente. Muito obrigado por assistirem até aqui. Fique com Deus. Um grande abraço. Obrigado, família.